Muito boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui. Já estamos na mensagem 4 das 8 mensagens, por isso o tempo já está a passar. E vamos para um tema que, à primeira vista, parece um tema um pouco difícil, não é? Bitcoin e os eventos finais. Eu vou tentar explorar este tema de uma forma mais simples possível para que todos possamos entender. Mas é importante nós sabermos o que é que se passa no mundo da tecnologia que poderá estar relacionado com os eventos finais. Eu hoje não trouxe o apontador, não é? Eu ontem fiz o favor de levar o apontador comigo embora e hoje não o trouxe, por isso vou precisar da vossa ajuda. E então, embora eu tenha um ali na minha mochila, mas vai correr bem. Vamos avançar. Então, vamos fazer um pequeno resumo. Nós vimos no sábado, então, esta luta entre o sábado e o domingo, é aquilo que vai estar em causa no tempo do fim. Podes avançar. Vimos também que em Apocalipse 17, em Ezequiel 21, nos fala de uma sequência de reinos que, por essa sequência, nós conseguimos entender que os Estados Unidos e Roma Papal são as forças, os poderes terrestres que vão, de alguma forma, implementar estas leis. Vimos também no passado que houveram quantas fases das leis dominicais? 5, certo? E a proposta é ver no futuro como é que será, ok? Já vimos que pelo menos 2 delas vão existir, ok? Vimos que a primeira lei dominical, que ela está em Apocalipse 13, 14, e que terá 2 argumentos. E este eu vou perguntar todas as noites. Quais são esses argumentos? Ok. Aquilo que nós vimos na profecia é aquilo que está a acontecer neste preciso momento. Depois temos uma segunda lei dominical, portanto a primeira é o descanso no sábado e a segunda é então o trabalhar... Desculpem, né? Estava a ver se vocês estavam atentos. Então a primeira é o quê? O mundo parar no domingo e a segunda será trabalhar no sábado. Para esta precisamos de um argumento diferente. Qual é? É um argumento financeiro. Muito bem, encontra-se em Apocalipse 13, 16. E esta sim significa receber ou o selo de Deus ou a marca da besta, certo? Agora, antes de entrarmos propriamente no assunto do Bitcoin e os eventos finais, eu queria parar um bocadinho para percebermos o que é isto de receber o selo de Deus ou a marca da besta, pode ser? Só uns minutinhos. Então, nós vamos voltar ao texto que nós exploramos lá no sábado, Apocalipse 7. Lembram-se que foi em Apocalipse 7 que nós vimos que a ira de Deus está pendente, mas que não está a ser segurada, até que algo aconteça relacionado com o selo de Deus vivo? Lembram-se disso? Então, nós vamos continuar a explorar este texto, porque este texto diz-nos algo que é muito importante relacionado com o selo de Deus vivo ou com a marca da besta. Ora, vamos ler o texto, a partir do versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo de Deus vivo, que é o sábado. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Quando finalmente for derramada sobre esta terra a ira de Deus, que vamos ver, penso na sexta-feira, então será derramada sobre a terra e o mar, e como vimos, o que é que será apalpado? Lembram-se? As árvores, o povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor. Muito bem, continua dizendo, ainda, portanto, isto é agora, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até quando? Até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados e eram 144 mil. Okay? No sábado vamos falar sobre os 144 mil. Mas o que eu quero destacar é que esta parte que diz o que é? Que não virá a ira de Deus a este mundo até que é acontecer. Até que todos estejam selados. Certo? Ora, o que é que isto significa? Significa que a ira de Deus não pode cair nesta terra enquanto o destino eterno de todas as pessoas que estão neste planeta esteja decidido, certo? Então, nós podemos entender que
aquilo que está a acontecer neste momento no céu, que é o que é? O julgamento, está intimamente relacionado com o selamento. Porque, olha, pensem comigo. Neste momento, quem é que está a ser julgado? Os mortos, certo? Mas em algum momento, antes da vinda de Cristo, os vivos têm que ser julgados também. E o que é que acontece quando uma pessoa viva é julgada? O seu destino eterno está decidido, certo? Já não há volta atrás. Isto é o selamento. Ou estão selados com o selo do Deus vivo, ou seja, estão selados para a vida eterna, ou estão selados com a marca da besta, ou seja, a morte eterna. Então, não pode haver selamento, não pode haver julgamento dos vivos, enquanto não houver o selo de Deus e a marca da besta, certo? Ou seja, nós sabemos que antes da segunda lei dominical não pode ainda haver selamento, ou seja, o julgamento dos vivos. Tem que ser depois. Mas nós não sabemos quando. Isto é muito interessante, porquê? Reparem bem. Vamos lá ver se isto funciona. Tem que ligar, não é? Ok. Isso. Reparem bem. Nós, aqui em Apocalipse, capítulo 6, e agora tenho um desafio para vocês. Lembram-se de eu vos ter dito no sábado que os tempos verbais em profecia são muito importantes? Lembram-se disso? Então vamos prestar atenção aos tempos verbais. Apocalipse 6 diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É claro que isto é um texto simbólico, não é? Literalmente não está nenhum santo debaixo do altar a dizer nada, isto é apenas um simbolismo. Mas o que é que quer dizer? É como se os mártires do passado estão à espera de quê? De justiça para eles, estão à espera do julgamento, certo? E este pedido de julgamento, ou seja, o julgamento aqui em Apocalipse 6, está no passado, presente ou no futuro? Se eu digo a alguém assim, então Deus, quando é que julgas? O julgamento já aconteceu? Não. Está a acontecer? Não. Então vai, então está no futuro. Muito bem. Mas quando nós chegamos em Apocalipse 11, diz o seguinte: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aqui está no passado, presente ou futuro? Presente. Chegou a altura. Para começar o quê? O julgamento. É interessante que em Apocalipse 16, o que é que diz? Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas, portanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue tens dado a beber, são dignos disso. Reparem, isto é quase como uma resposta a Apocalipse 6, não é? Mas agora o julgamento aqui está no passado, presente ou futuro? Está no passado. O que quer dizer que quando nós chegamos a Apocalipse 16, o que é que já terminou? O julgamento. Ok? Só por isto, por estes tempos verbais, nós vemos que a Bíblia ensina que o julgamento tem uma altura para começar e tem uma altura para terminar. E isto é antes da vinda de Cristo. Muito bem. Aliás, em Atos 17 diz: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. O movimento adventista nasceu da ideia de que este dia era um dia que estava determinado. É verdade que
não estávamos à espera que o julgamento fosse aquilo, ou seja, os nossos antepassados espirituais não estavam à espera que o julgamento fosse aquilo que realmente foi, ou seja, o começar do julgamento no céu. Eles achavam que era Cristo que vinha julgar este mundo. Mas esta profecia encontra-se em Daniel 8,14, que diz: "E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Nós não vamos agora estar aqui a estudar a profecia das 2300 tardes e manhãs, mas quando é que se iniciou, ou seja, quando é o final deste período de 2300 tardes e manhãs? 1844. Então nós entendemos o que é, que o julgamento começou nessa data, certo? Ok. Então, vamos ver aqui alguns pormenores sobre o julgamento. Primeiro, Apocalipse 20 diz-nos o seguinte: "E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Então, quando se iniciou o julgamento, ele iniciou-se por que grupo de pessoas? Pelos que já passaram para esta terra, certo? Mas dentro dos mortos, quais foram os primeiros a ser julgados? Sabem? Pedro diz-nos isso. "Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada." Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, começou pelos mortos, mas dentro dos mortos, por onde é que começou o julgamento? Por aqueles que se professam ser o povo de Deus, certo? Muito bem. Não se esqueçam disso, que isto é muito importante. No entanto, Paulo, em Atos, diz o seguinte: "E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído." Ele quem? Jesus. Foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ou seja, o julgamento vai terminar quando todos os mortos estiverem julgados? Não. Vai haver uma altura em que o julgamento vai passar de quê? Dos mortos para os vivos. E quando os vivos começarem a ser julgados, isto significa que eles começam a ser selados. Sabem que o selamento não é algo que acontece para toda a gente em simultâneo. Ele vai começar e vai terminar quando a última pessoa for julgada, selada, exatamente. Muito bem. Então, reparem, o juízo começou pelos mortos, dentro dos mortos começou pelo povo de Deus, mas ele é juiz de mortos e de vivos. O que quer dizer que um dia o julgamento vai ter que passar para os vivos. É muito interessante que a Bíblia fala sobre isso. Ora, reparem. Apocalipse 3.3. Gostam de perguntas difíceis? Vou fazer uma pergunta difícil, pode ser? Primeiro vou ler o texto. Apocalipse 3.3. "Lembra-te, depois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te." Está a falar para quem? Lembra-se do texto que nós terminamos a mensagem de ontem? Feliz é aquele que ouve, que lê, que guarda. Está a falar para estas mesmas pessoas? O que é que vocês acham? Não está a falar para quem não conhece a profecia. Está a falar para quem conhece a profecia, certo? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, são pessoas que ouviram, que conhecem a profecia, certo? Guarda-o e arrepende-te. "Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora com que virei contra ti." Estranho este texto, não é? Este texto está a falar de quê? Era a pergunta difícil, ok? Este texto está-se a referir a que evento? Porque reparem, basicamente o texto está a falar para as pessoas que já ouviram falar da profecia, conhecem a profecia, e está a dizer a eles: olha, se tu não estiveres a vigiar, virei a ti como um ladrão. O que é que quer dizer esta expressão, vir a ti como um ladrão? Surpresa, ok? Vou vir a ti de surpresa e não conhecerás a hora em que virei contra ti. Muito bem, é um texto estranho. Vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer?
Sabem que, assim à primeira vista, parece que este texto está a falar da vinda de Jesus. Mas ele não está a falar da vinda de Jesus. Sabem porquê? Porque Paulo diz-nos o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como? De surpresa. Para todos, o que é que ele diz? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, aqueles que conhecem a profecia vão ser surpreendidos pela vinda de Cristo? Não. Vão saber perfeitamente o que está a acontecer. Certo? Então, o texto anterior não se pode estar a referir à segunda vinda de Cristo. E reparem que a terminologia é diferente. Porque quando ele está a falar aqui da vinda do Senhor, fala no quê? No dia do Senhor. Mas no texto anterior não fala no dia do Senhor, fala na hora em que virei sobre ti. Está confuso, não está? Então, porquê que o texto está a dizer isto? Aqueles que conhecem as profecias, ele está a dizer, atenção, se não estiveres atento, eu virei sobre ti, contra ti, que diz o texto, e tu não vais perceber. Não pode ser a segunda vinda, porque quem conhece a profecia não vai ser surpreendido pela segunda vinda. Então, como é que nós sabemos o que é que este texto está a referir? Pela expressão, a hora que virei sobre ti. Esta expressão encontra-se em Apocalipse 12, 7, que diz exatamente o mesmo. O que é que diz? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória. Porque é o que é? Vinda a hora do seu juízo. Então a expressão da hora está relacionada com o quê? Com a vinda de Cristo? Não. Com o julgamento. Então o Apocalipse 3.3 está a dizer assim, olha, tu conheces as profecias? Conheces? Então tens que estar atento, porque tu não sabes a hora em que eu te vou julgar. Bom, isto é muito interessante, mas para termos a certeza do que nós estamos aqui a dizer, vamos ler esta citação do Grande Conflito. Diz o seguinte: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve. Ela passará ou para quem? Dos mortos para os vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por um exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda a alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Virei. Então este texto de Apocalipse 3.3 refere-se a quê? À passagem do julgamento dos mortos para os vivos. E porquê é que isto é relevante? Porque, reparem bem, vamos voltar ao texto. Apocalipse 12.7, primeira mensagem angélica. Esta mensagem já foi pregada, sim ou não? Já. E ela foi pregada antes de começar o quê? O julgamento. Agora, eu tenho uma pergunta simples. A mensagem dos 3 anjos vai ser novamente pregada a todo mundo, sim ou não? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Então imaginem, vamos pregar outra vez a primeira mensagem angélica, certo? Olha, vamos ler. Temei a Deus e dai glória. Está certo? Depois, porque é vinda a hora do seu juízo. Mas o julgamento já começou em 1844. Pois é. Esta mensagem vai ser pregada outra vez. Porquê? Porque se aproxima o julgamento dos vivos. E nós temos de ter a noção disto. Sabem porquê? Lembram-se de eu vos dizer que o tempo de preparação é hoje? Lembram-se, lemos em Sofonias, capítulo 2, temos de nos preparar quando? Antes que saia o decreto? Sabem porquê? Porque quando o julgamento dos vivos começar, vai começar por quem? Pela casa de Deus.
por quem conhece as profecias. Não há segunda oportunidade. Quem não conhece terá uma segunda oportunidade ainda? Sim. Porque a pregação final do Evangelho vai trazer os trabalhadores da hora 1/10. E eles vão se juntar. Mas aqueles que conhecem profecia, irmãos, têm que estar prontos agora. Porque depois será tarde demais. Por isso é que o Senhor em Apocalipse 3:3 diz: se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a hora em que virei sobre ti. Não saberás a hora do teu julgamento. Isto é uma das consequências das leis dominicais. Quando a segunda lei dominical estiver promulgada, nós sabemos que mais tarde ou mais cedo o que é que vai começar lá no céu? O julgamento dos vivos. E aquilo que for que nós decidimos na terra vai ser influenciado no céu. Se eu optar por cumprir com a lei do Senhor, estar do lado dele, independentemente das consequências, com que é que eu vou ser selado? Com o selo de Deus vivo. Mas se eu, mesmo sabendo a verdade, se eu ceder, serei selado com a marca da besta. Muito bem, vamos agora ao tema 2, está bem? Isto foi só uma pequena introdução, que já durou quase metade do tempo, por isso vou ter que acelerar. Mas é uma parte importante da cronologia dos eventos finais. Então nós ficamos a saber que o julgamento dos vivos irá começar a seguir não sabemos quando, está bem? Não quer dizer que comece logo a seguir, mas a qualquer altura poderá começar. E por isso nós temos de estar preparados. Continua então o nosso estudo, Apocalipse 13. E vamos entrar no tema de hoje. Diz o seguinte: terceira lei dominical. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Está a falar da segunda lei dominical. E vem qual é a consequência disto? Capítulo 17, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, qual é a terceira lei dominical que vem em consequência à segunda? É a lei de não podemos comprar nem vender. Então, esta terceira lei encontra-se em Apocalipse 13:17 e significa controle total sobre as pessoas, ao ponto de conseguirem controlar o que elas podem comprar e o que elas podem vender. Então, agora nós percebemos que o povo de Deus vai ter que ter o quê? Para poder sobreviver. Sustento próprio. Nós sabemos o que é que implica não poder comprar ou vender. O que é que implica? Vamos lá, vamos puxar pela nossa imaginação. Não é pela nossa imaginação, pela nossa mente. O que é que significa não poder comprar e vender? Não posso comprar produtos, nem posso comprar serviços, certo? Por isso não posso ir ao supermercado comprar alimentos. Não posso ir à farmácia comprar medicamentos. Não posso ir ao hospital. Não posso ir ao médico, nem ao dentista. Não posso ter serviços, ou seja, não posso ter luz pública. Não posso ter água. Não posso ter internet. Não posso ter telefones. Preciso continuar? Já perceberam a ideia, não perceberam? Ou seja, quando chegar a esta altura, precisamos de ter o quê? Completa autonomia para sobrevivência. Por isso é que a primeira lei dominical, apesar de não afetar o povo de Deus, é um sinal. Olha, aproxima-se o dia em que tens de quê? Que te sustentar a ti próprio. E por isso é a tua última oportunidade, porque acham que isto é possível numa grande cidade? Não, é impossível. E por isso o Senhor nos dá os seus alertas. Ora, eu conheço esta profecia há muito tempo, e permitem-me só ler aqui do Testemunhos Seletos. Tempo virá que de modo algum poderemos vender, logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que tenham o sinal da besta. Sabem que esta profecia sempre fez muita confusão. Sempre me fez muita confusão. E porquê que me fez muita confusão?
Porque eu não entendia como é que era possível executar esta profecia. E porquê? E agora vamos falar um bocadinho outra vez de finanças e depois vamos falar de tecnologia, pode ser? Imaginem que eu tenho aqui notas ou moedas no meu bolso. Por acaso não tenho, está vazio, mas imaginem que tenho. Vocês sabem quantas notas ou moedas eu teria aqui no meu bolso? Se eu não vos disser. Não. O governo sabe quantas notas ou moedas eu tenho aqui no meu bolso? Não. Então, como é que ele me pode impedir de comprar e vender se ele não sabe o dinheiro que eu tenho aqui no meu bolso? Já pensaram nisso? Isto sempre fez muita confusão. Como é que esta profecia se vai cumprir se o dinheiro tem uma característica muito importante? Sabem qual é a característica do dinheiro que é muito importante? Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha a minha empresa, um dia eu estava lá no meu escritório e o comercial chamou-me ao balcão. Estava lá um cliente que me conhecia. Queria falar comigo. E eu desci ao balcão, fui lá, cumprimentei o senhor, era alguém que conhecia, e a pessoa disse-me assim, olha, há alguma possibilidade de me venderes um computador sem fatura? E eu disse, não há possibilidade, nós cumprimos a lei, só vendemos com fatura. Sabem o que é que ele me disse a seguir? Olha, mas não há problema, porque eu pago em... Porquê é que ele disse isso? Porque ele estava-me a dizer assim, olha, não há problema, eu pago em dinheiro, logo ninguém vai saber. Porquê? Porque o dinheiro tem uma característica que é intrínseca a ele. Ele é anónimo. Certo? Por isso é quando se quer cometer crimes, paga sem dinheiro. Porque ele tem esta característica. Então, para mim, na minha mente, esta profecia não faz nenhum sentido. Certo? Só que, e permitem-me contar só muito rapidamente, sabem que eu aprendi a programar quando tinha 10 anos. Ok? Sempre gostei muito de computadores. A minha vida foi uma vida de informático. Quando eu fui estudar engenharia informática, para mim as cadeiras de programação eram uma coisa simples, não é? Porque há algo que eu sempre gostei e sempre fez parte da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui estudar, eu comecei a ter a minha própria empresa. Okay? Eu tive uma empresa durante 25 anos. E, por isso, eu aprendi e tentei implementar na minha vida, desde os meus 19 anos, a ser um investidor. Okay? Desde os 19 anos, todo o dinheiro que me sobra ao fim do mês, eu invisto. Perceberam? Ok. Só que eu nunca invisto em nada que eu não conheça profundamente, certo? Por isso eu estudo sempre tudo aquilo que eu invisto. Ok. Então, cruzou-se no meu caminho, já há muitos anos atrás, uma coisa chamada de Bitcoin. O que me levou a estudar profundamente o que aquilo era. E eu, como programador, fiquei muito surpreendido com aquilo que era. Ok? Já vou explicar porquê. Depois, em 2016, um pouco antes, eu fui estudar teologia, ok? E a parte de teologia que mais me fascinou e que se calhar que eu mais estudei foi a parte das profecias, ok? Então, houve uma altura em que se juntou o meu conhecimento de profecia com o meu conhecimento de programador, com o meu conhecimento de investidor e deu nesta mensagem, está bem? É só para dar-vos um contexto. Porquê é que eu estou a falar disto? E porquê é que eu vou falar disso? Já perceberam qual era o meu dilema, certo? Como é que é possível o governo impedir-me de comprar e vender se o dinheiro é anónimo? Ok. Então eu vou falar um bocadinho de uma tecnologia que começou há bem pouco tempo, há cerca de uns 14 anos. E essa tecnologia é o Bitcoin. Eu vou só falar, ali está as características principais do Bitcoin, mas eu vou ler este texto para ver se resume um bocadinho. Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada e de código aberto
para transações financeiras de ponto a ponto sem intermediário. É considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada, constituindo um sistema económico alternativo e responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre. As transações financeiras sem intermediários são verificadas por todos os usuários ou nós da rede, sendo gravadas em um tipo de banco de dados distribuído chamado blockchain. Agora, pergunta: quem já ouviu falar do Bitcoin? Ok, muitas pessoas já ouvem falar. Quem já ouviu falar de blockchain? Ok, menos. Quem sabe o que é o Bitcoin? Muito bem. Quem sabe o que é blockchain? Ok, muito bem. Temos duas pessoas. Então preciso explicar para todos perceberem, está bem? Então, a grande inovação do Bitcoin foi a sua tecnologia chamada blockchain, que era uma tecnologia que, quando eu estudava engenharia informática, diziam que era impossível. Perceberam? Porque é uma base de dados distribuída. Já vou explicar, está bem? Não se assustem com os nomes, que o princípio é simples. Durante vários e vários anos, durante várias décadas, era o sonho de qualquer programador ter uma base de dados distribuída, mas pensava-se que era impossível. E eu vou explicar porquê. Então, quem é que se lembra disto? Alguém sabe o que é isto? Eu nasci em 1979, ok? E lembro-me perfeitamente, nos anos 80, o meu tio tem uma empresa, e eu ia lá, o meu pai trabalhava lá, eu ia lá muitas vezes para o escritório, estava lá à espera do meu pai, e chegava um cliente, certo? Queria fazer uma compra, e era necessário consultar a conta corrente do cliente. Sabem como é que se fazia isto nos anos 80? Ia-se a um armário, não é? Perguntavam o nome, como é que se chama o cliente? Chama-se Carlos. Então ia à letra C, não é? Puxava a gaveta com a letra C, procurava os fecheiros, e isso é que eram fecheiros, não é? Tirava um fecheiro, abria e estava lá a conta corrente do cliente Carlos. E ele então ia ver se ele podia fazer a compra ou não. Era assim que acontecia ou não? Era assim as bases de dados. Perceberam que é uma base de dados? Isto é uma base de dados. É que tem informação de um cliente, ou seja o que for. Simplesmente é informação que está organizada. Ora, isto é seguro ou inseguro? O que é que vocês acham? É inseguro, não é? Ora, pensemos, imaginemos que na hora do almoço não está lá ninguém e vem um funcionário maroto, não é? E pega na ficha do Sr. Carlos e vai lá escrever que afinal ele não deve nada. É um problema para a empresa, não é? E é muito difícil de descobrir. Pois. E imaginem que há um incêndio naquele edifício. O que é que acontece a toda a base de dados? E agora temos um outro problema. Imagina que está um vendedor que vai à empresa de um cliente e precisa de consultar a base de dados. O que é que ele tem que fazer? Tem que ir à empresa, consultar os dados e depois voltar. Isto era ineficiente, mas era a maneira que se tinha de fazer as coisas. Ora, nos anos 80 inventaram os computadores, a internet. Hoje em dia alguém usa este tipo de base de dados? Quase ninguém, não é? Porquê? Porque é muito mais eficiente ter uma base de dados que está ligada à internet, certo? Então o que é que acontece? Quais são as diferenças? Pode-se aceder de qualquer lado. Agora eu estou do outro lado do mundo e consigo aceder à minha base de dados ou não consigo? Sim. Consigo faturar, consigo fazer vendas, consigo fazer notas de crédito, tudo. Isto tem muitas vantagens ou não? Tem tantas vantagens que todas as empresas, ou quase todas as empresas, usam este sistema. Perceberam? Mas isto é 100% seguro. Não é. Porquê? Porque pode um funcionário maroto, não é? Ir ali ao computador sem ninguém ver e mudar a ficha do cliente Carlos, ou não pode? Pode.
Ou mesmo alguém que consegue hackear o computador, do outro lado do Atlântico, consegue chegar lá e mudar os dados na minha base de dados, não consegue? Pois é. Apesar de ser uma grande inovação, ela não é 100% segura. Mesmo havendo incêndio, o que é que pode acontecer? Perder toda a base de dados. Muito bem, por isso é que os informáticos sonhavam em ter uma base de dados distribuída. Ou seja, ela não está num local, mas está em vários locais ao mesmo tempo. Perceberam o conceito? Ok. E o que é que acontece se um local for destruído ou for comprometido? Não há problema nenhum, porque está em todos os outros locais. Perceberam? Muito bem, isto é uma base de dados distribuída. Ora, os informáticos achavam que isto era impossível, porque não havia nenhuma maneira de garantir que todas as bases de dados tinham exatamente a mesma informação. E isto é a grande descoberta que o Bitcoin nos trouxe. Uma base de dados distribuída, que está sempre igual e que é inviolável e que é, até hoje, infalível. Perceberam? Funciona há 14 anos, sem nunca ter dado nenhum erro, sem nunca ninguém ter conseguido fazer nenhuma adulteração, porque é uma base distribuída, encriptada. Ok, o conceito base, todos perceberam? Sim? Sim ou não? Alguém que precisa de uma explicação adicional? Perceberam que é uma base de dados distribuída? A informação está em vários sítios? Então não se consegue destruir a informação, porque a não ser que se destrua toda a internet. Okay? De resto, não há outra maneira. Ok, então estamos prontos. Então, isto é uma base de dados distribuída. Então, agora vamos esquecer o Bitcoin, okay? Que ele não entra na conversa. A conversa agora é com a tecnologia chamada de blockchain, ou em português, cadeia de dados, que é o nome dado à base de dados distribuída. Então, inicialmente, os governos mundiais opunham-se a este tipo de tecnologia, e especialmente ao Bitcoin, porque achavam que era uma ameaça para o sistema financeiro. No entanto, quando eles perceberam o que é uma base de dados distribuída, eles pensaram assim, espera lá, isto afinal pode dar muito jeito, ok? Então vamos ler. Eu já expliquei isto, portanto, o blockchain é uma base de dados distribuída que guarda lá a informação e ela é vista como a principal inovação tecnológica do Bitcoin, visto que é a prova de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de inspiração para o surgimento de novas criptomoedas e de bancos de dados distribuídos. Hoje em dia existem muitas, mas qual é a principal característica? É descentralizada, é segura, é transparente, permite ser auditada, é eficiente, permite redução de custos, permite confiança e integridade e e é uma melhoria na gestão de dados. Ou seja, nos próximos anos, nós vamos ver a mesma transição que houve das bases de dados dos armários para as bases de dados informáticas. Agora as bases de dados vão passar a ser o quê? Distribuídas, okay? Que é uma tecnologia superior. Muito bem. Só que existe uma característica que faz deste tipo de tecnologia uma tecnologia que os governos, afinal, querem adotar, que é o seu potencial de inovação. Ou seja, permite programar ações automáticas. Ok? Vou tentar explicar o que é isto. Imaginem que numa base de dados distribuída temos o registro das propriedades das habitações. Pode ser? Isto é uma base de dados que existe atualmente, sim ou não? Antigamente estava escrita lá nos livros das juntas de freguesia ou das câmaras, agora está digitalmente, nós podemos até aceder pela caderneta predial, mas imagina que agora vamos pôr isto na blockchain, ok? O que é que isto permite fazer? Permite fazer transações automáticas. Eu vou dar um exemplo. Eu quero comprar uma casa. Quantos intermediários eu preciso? Preciso de um notário, no mínimo, e de um banco, certo? O que é que o banco garante?
garante que o dinheiro passa de mim para o vendedor e o notário garante que o título de registro passa do vendedor para mim, certo? Por que é que eu não faço isto diretamente com o vendedor? Porque estava a arriscar eu dar o dinheiro e não receber o quê? A propriedade. Ou vice-versa. Estão a perceber? Então precisamos de intermediários para garantir a transação. Ora, na blockchain nós não precisamos. Podemos simplesmente programar lá que quando chega o dinheiro, automaticamente o que acontece? O título de propriedade passa para mim. Perceberam? Ou seja, permite transações automáticas, com regras pré-definidas. Isto chama-se potencial de inovação. Ora, isto chamou a atenção dos governos. Porquê? Porque a natureza descentralizada e programável do blockchain abre possibilidades para novas aplicações, para contratos inteligentes e para aplicações descentralizadas. E também há possibilidade para algo que os bancos centrais acharam que era uma boa ideia. E agora vou fazer uma pergunta. Vamos lá ver. Quem já ouviu falar das CBDCs? Temos um. Muito bem. Isto é muito interessante porque é assim. Reparem, nós estamos aqui algumas pessoas nesta sala e só uma ouviu falar disto, certo? No entanto, isto é um assunto muito importante. Sabem porquê? Porque isto é um assunto que vai mudar a nossa vida radicalmente. Ora, primeiro, o que é uma CBDC? É uma moeda digital do Banco Central. É a forma digital ou eletrónica da moeda fiduciária. Ontem falámos o que era uma moeda fiduciária, estabelecida como dinheiro através da regulação de um governo, lei ou autoridade monetária. O atual conceito desta moeda foi diretamente inspirado por quem? Pelo Bitcoin. Certo? Ou seja, os bancos centrais pensaram assim, espera lá, esta tecnologia é muito útil. Se nós pudermos fazer com que o nosso dinheiro, o nosso euro, o nosso dólar, o nosso real, esteja a funcionar numa base de dados distribuída, vai ser o dinheiro perfeito. E agora perguntam-me porquê é que é o dinheiro perfeito. Aliás, deixem-me só acabar de ler o texto. A principal diferença entre as CBDCs e as moedas virtuais que já existem são a sua emissão. Criptomoedas comumente não são emitidas nem controladas pelo governo, são descentralizadas. Obviamente, as moedas digitais de bancos centrais são centralizadas no Banco Central do país, como o nome sugere. Não sei se vocês perceberam o que é uma CBDC. É uma moeda emitida pelo um país, mas que funciona numa base de dados distribuída. Perceberam? Ok. Agora, quais são as consequências de termos um dinheiro numa base de dados distribuída? E vou enumerar alguns, está bem? Esse dinheiro não pode ser roubado. É impossível roubar. Esse dinheiro não pode ser feita fraude com esse dinheiro, porque saberia-se logo para quem é que é o dinheiro. Esse dinheiro não permite, é impossível fugir aos impostos. E esse dinheiro é impossível cometer crimes recebendo benefícios com esse dinheiro, porque sabia-se logo imediatamente quem é que fez o crime. Parece-nos um bom dinheiro ou não? Sim, é uma excelente proposta. É o dinheiro que é perfeito. Imaginem terem dinheiro que não pode ser roubado. É impossível ser roubado. Mesmo que um criminoso queira, não pode roubar o dinheiro. E mesmo se há um engano, o dinheiro pode simplesmente ser facilmente recuperado. Trata-se de um bom dinheiro? O que é que vocês acham? Sim, muito bem. É tão boa a ideia que, neste momento, a grande maioria dos países já disse que ia adotar este tipo de dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas o euro digital já foi aprovado na Comunidade Europeia e vai começar a circular este ano. No Brasil chama-se Drex e por todo o mundo está a ser implementado isto. E eu falo disto porquê? Porque eu acho que as pessoas não se aperceberam que isto está a acontecer. Sabiam que a União Europeia já aprovou, já
programou, já planeou e já vai implementar o euro digital este ano? E que é um dinheiro que funciona na blockchain? Pois é, mas é a realidade. Aliás, que eu estava a dizer, no Brasil chama-se Drex, que eles queriam lançar este ano, mas foi adiado para o próximo ano, que não está pronto, mas na União Europeia já está tudo a funcionar. Agora perguntem-me vocês, então se este tipo de dinheiro é tão interessante, qual é o problema e porquê que estamos a falar nisto? É que só há uma desvantagem deste dinheiro. Sabem qual é a desvantagem? Não é anónimo. O governo sabe a cada segundo quem tem cada cêntimo. Perceberam? É a única desvantagem. O resto é só vantagens. Mas para ele poder ser à prova de roubo, de fraude, de fuga de impostos, o governo tem que saber o que é. Onde é que está e para onde vai. Perceberam? Muito bem. Vou-vos apresentar, já estamos quase a terminar, vou-vos apresentar o Dr. Richard Werner. E ele é um professor universitário na Universidade de Winchester. E ele é um dos maiores escritores do mundo sobre dinheiro e sistemas financeiros. Okay? Ele é um especialista a nível mundial. E ele está a olhar para esta evolução do dinheiro e ele escreveu, e já deu várias, inclusive vou-vos mostrar uma entrevista que ele fez à revista Fortune, que é uma das revistas mais importantes a nível mundial sobre finanças. E reparem no que ele diz. Atenção, e ele não sei se ele é cristão ou não, mas ele não é adventista e não conhece as profecias, está bem? Mas reparem bem no que ele diz. Ele diz o seguinte. Ele diz que a concentração adicional do poder nas mãos dos bancos centrais não é o único perigo representado pelas CBDCs, ou seja, as moedas centrais, as moedas, agora esqueci-me do nome, pelas moedas do Banco Central. Diz assim, sua maior atração para os planejadores centrais é que elas facilitam a programabilidade, ou seja, podem ser automatizadas a fazer o quê? Determinadas funções. Imaginem dinheiro programável, que pode funcionar mediante regras pré-estabelecidas. Em outras palavras, o controlo sobre como um indivíduo é permitido usar essa moeda. Perceberam? As CBDCs não são uma solução para um problema, mas a mais recente meta na luta de décadas pelos planejadores centrais por poder máximo, ao custo desnecessário de crises, inflação, deslocamento económico e desemprego. Ora, este homem, que é um professor universitário, está a dizer o quê? Que este tipo de dinheiro vai permitir o quê? Poder máximo. Controle sobre como uma pessoa pode usar o seu dinheiro. Permite rastreamento e não há sigílio, porque eles têm acesso a toda a informação. A compra pode ser condicionada a uma autorização prévia. Pode permitir o congelamento instantâneo dos valores que temos. Pode ser usado como meios políticos, políticas monetárias punitivas, ou seja, pode ser usado como uma forma de punir as pessoas e inclui o risco de abuso e vigilância em massa. Olha, não sei o que vocês acham disto, mas eu acho isto muito interessante. Sabem que os bancos centrais têm uma autoridade que controla os bancos centrais a nível mundial, ok? É um banco que, eu não sei se já ouviram falar, mas é chama-se em inglês Bank for International Settlements. Ou seja, é o banco que faz o encontro de contas entre os bancos, certo? Por exemplo, se eu envio uma transferência daqui para a China, literalmente é descontado um número na minha conta e acrescentado na China. Mas as notas não viajam para lá, ok? Então, ao fim de determinado tempo, os bancos centrais fazem o quê? O encontro de contas, perceberam? Então, o diretor desse banco, que é uma das pessoas mais importantes do mundo no nível financeiro, deu uma entrevista a falar sobre o quê? Sobre as CBDCs.
E reparem bem no que ele diz. E isto é a conclusão da mensagem de hoje. Uma diferença fundamental com a CBDC é que o Banco Central terá controlo absoluto sobre as regras e regulamentos que determinam o uso desse dinheiro, a obrigação financeira do Banco Central. Além disso, temos a tecnologia para impor isso. Sabem, irmãos, eu não sei se as CBDCs ou se o euro digital vai ser a ferramenta que vai ser usada no tempo do fim. Okay? Eu não sei. Eu não estou a dizer que é isto que vai acontecer. Mas a minha conclusão, que eu gostava que vocês pensassem nela, é: há 20 anos atrás, não havia tecnologia que permitisse o cumprimento da terceira lei dominical. Perceberam o que eu disse? Não havia. Há 50 anos atrás, não havia. Mas pelas palavras, e eu cito o que ele está a dizer, hoje existe tecnologia que permite que esta profecia se cumpra. Não só existe, como ela está a ser implementada. E o que me leva a pregar sobre isto é um único motivo. E vocês são prova disso. Eu acho que ninguém está a reparar. E eu vou dizer mais uma vez, eu não sei se é esta tecnologia ou se não vem outra mais avançada. Mas eu posso vos dizer com toda a certeza, hoje já existe uma tecnologia que permite que isto aconteça. Ou seja, o mundo está pronto. Quero fazer uma pergunta. Tu estás pronto? É a mesma conclusão que nós vamos tirar todas as noites. O mundo está pronto. Será que eu me estou a perceber disso? Será que eu vejo aquilo que está a acontecer à minha volta? Será que eu percebo as movimentações que se passam? Será que eu percebo que as profecias da Bíblia estão-se a cumprir perante os meus olhos? Já não é a altura de brincarmos aos cristãos. Já não é a altura de sabermos que as profecias um dia se vão cumprir. Nós vivemos numa época incrível da profecia bíblica, em que as profecias estão a deixar o futuro e estão a entrar no presente. O meu apelo para mim e para vocês, se calhar está na altura de nós pensarmos se estamos prontos para aquilo que vai acontecer. Que o Senhor nos abençoe.